Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos à 10ª aula da frente de web do Ganesh. Eu sou o Donto, subcc020, e hoje eu vou falar para vocês um pouco da vulnerabilidade de Command Injection. Primeiramente, imagino que muitos de vocês já tenham visto a primeira aula do Ganesh lá, que era sobre introdução a Linux. Eles apresentaram um pouco dos comandos de terminal do Linux e vão ser bem importantes aqui. Então, se vocês não assistiram, eu encorajo vocês a irem dar uma olhada, porque vai ser bem importante para entender o que está rolando aqui nessa vulnerabilidade. Basicamente, a gente pode imaginar Command Injection como literalmente injeção de comandos do sistema operacional a partir de uma aplicação web. Então, digamos que existe uma aplicação que permite com que o usuário digite inputs ou mande inputs, e a partir desses dados fornecidos pelo usuário, a aplicação rode um comando do sistema operacional. Uma vez que esses inputs não são tratados, existe a possibilidade do usuário injetar comandos maliciosos, exploitando a aplicação. Então, o que é a vulnerabilidade? É uma vulnerabilidade web que permite com que usuários maliciosos injetem códigos arbitrários. A falha ocorre quando a aplicação ela não valida o que o usuário está enviando para ela. Então, para identificar se existe a vulnerabilidade em uma aplicação web, se existe o Command Injection, a gente tem que verificar se existe a interação entre a aplicação e o usuário. Então, se existe algum formulário, se a gente consegue enviar cookies, se a gente consegue enviar HTTP header, enfim. Se existe alguma forma de enviarmos algum tipo de dado para a aplicação, para o servidor. A segunda coisa a ser feita, então, é verificar o que está sendo feito a partir da nossa requisição, enviando nossos dados. Se a gente está removendo algum arquivo, se a gente está abrindo o arquivo e lendo ele, né, está retornando um conteúdo de um arquivo, se a gente está pingando algum IP, etc. Essas são algumas opções que podem ser feitas via comandos de terminal, que a gente já aprendeu na primeira aula do Ganesh. Neste código aqui, escrito em PHP, por exemplo, a gente está pegando via parâmetro get um nome do arquivo, seria o file name ali, né? Que é enviado pelo usuário. E a gente está usando um comando, que é o system rm nome do arquivo, que a gente enviou para o parâmetro get, e removendo esse arquivo da máquina. Então a gente pode ver que existe a vulnerabilidade porque o que está sendo enviado para o parâmetro get nunca está sendo validado. Então qualquer coisa que a gente passar por ali vai ser enviado para o sistema operacional. Aqui a gente tem alguns comandos interessantes para a gente aprender. São comandos de meio que fazer uma vistoria da máquina que está rodando a aplicação. Por exemplo, ali a gente consegue ver o nome do usuário atual, a gente consegue ver qual é o sistema operacional que está rodando, a gente pode ver ainda a configuração da internet, entre outras. Existem comandos que são mais diretos, assim, que aparecem mais comumente. Esses aqui são apenas para fazer uma análise da máquina que está rodando a aplicação que a gente está tentando explorar as vulnerabilidades. Então agora eu vou partir para um exemplo prático para mostrar um pouco como que na prática, né, o Command Injection. A gente tem aqui uma aplicação bem simples. Ela basicamente está falando para a gente selecionar um IP para pingar. Então a primeira coisa que a gente já consegue perceber, tem um input a ser feito e também é uma aplicação de ping. Então existe uma grande chance de que isso seja uma interação com o sistema operacional para executar o comando ping do terminal, que a gente já aprendeu, a gente provavelmente já viram na aula de introdução ao Linux. Então, vamos colocar um IP aleatório aqui, 8.8.8, e ver qual que é o retorno que a gente tem. Olha, a gente vê aqui embaixo que é um retorno muito igual ao feito quando a gente usa no terminal. Então, isso já nos indica que existe essa interação, como eu já havia explicado. O que a gente pode fazer agora é verificar se está sendo validado o nosso input. A gente pode colocar aqui ponto e vírgula ls para realizar o comando do ping utilizando esse p, quebrar o comando e inserir outro, que seria o de listagem aqui do diretório atual onde está rodando a aplicação. Então, vamos ver o resultado. Além do retorno do ping, que a gente já tinha visto antes, agora a gente consegue ver que existe o retorno do comando do ls, que seria a listagem do diretório onde está rodando a aplicação. E como a gente é curioso, a gente viu aqui um flag.txt. Então, já que a gente viu que não existe nenhum tipo de validação, a gente pode simplesmente colocar outro comando bem interessante
de terminal, que seria o cat flag.txt, para fazer abrir o arquivo e ler o que está escrito nele, né? E a gente consegue ver aqui uma flag, né, para alguma coisa secreta que a gente não deveria ter acesso, que é a flag Command Injection 101. Para finalizar, então, vou falar um pouco de como a gente vai mitigar essa vulnerabilidade. Então, como a gente viu, uma das principais coisas que a gente pode fazer é restringir os inputs do usuário. Então, no caso anterior, na prática, estava sendo requisitado um IP, o usuário poderia apenas poder digitar números, por exemplo. Uma segunda coisa que pode ser feita, então, é a validação e verificação do que está sendo enviado pelo usuário, retirando, a partir de expressões regulares, caracteres de escape, por exemplo, o ponto e vírgula, que a gente utilizou na aula prática ali, o /n, o pipe, entre outros, impedindo então a construção de um payload de Command Injection. Então, finalizamos a parte da vulnerabilidade de Command Injection. Espero vocês nas próximas aulas e continuem acompanhando o canal do Ganesh aí para as outras atualizações.